A ideia que me tem sido transmitida é que esta nova modalidade de consulta à distância é bastante vantajosa para os doentes. Evita, sobretudo, deslocações com as inerentes poupanças de tempo, conforto e também, sobretudo nesta época, segurança. É evidente que estas soluções são bastante úteis para monitorizar as situações mais clinicamente estáveis e também para fazer uma espécie de triagem da necessidade ou não da deslocação a uma unidade de cuidados de saúde para averiguar outros problemas que as pessoas possam ter. Eu vejo por parte dos doentes uma grande receptividade a esta forma de ter acesso à consulta e de comunicar com o médico que acompanha. Muitas vezes algumas consultas presenciais eu já me interrogo se não poderiam ser antes consultas feitas à distância com vantagens de parte a parte. A nossa experiência no nosso serviço, nós optámos por não cancelar nem desmarcar nenhuma consulta, todas as consultas foram feitas telefonicamente e sempre que tínhamos uma identificação de algum doente que precisaria de ser visto presencialmente, era combinado, tendo em conta todas as condições de segurança, eles adaptaram-se a esta nova fase, mesmo muitas vezes doentes em que nós ficávamos com alguma dúvida, tentávamos arranjar algumas formas com o apoio da família, de termos acesso a imagens, de podermos fazer eventualmente Skype ou não, tivemos que nos adaptar das ferramentas que tínhamos para tentar fazer a melhor monitorização. O terreno da doença crónica é de facto muito promissora na aplicação desta avaliação à distância. Eu acho que a maioria dos doentes se sentiu muito grato por nós estarmos a ter esse cuidado, mas eu acho que foi de facto uma experiência muito enriquecedora e como a Elsa disse, eu acho que na monitorização do doente estável, não estou a dizer sempre, mas, por exemplo, nas visitas intercalares eu acho que pode ser uma opção. E, por exemplo, a mim às vezes custa marcar uma consulta daqui a 4 ou 5 meses, que é quando tenho vaga na agenda, para ver um exame, corro o risco do doente fazer o exame mais cedo e eu esperar 4, 5 meses para ver uma alteração que é significativa. E com esta modalidade eu poderei marcar uma consulta telefónica em que eu fico com a responsabilidade e com a notificação de ver esse exame e de contactar o doente. Eu acho que foi uma experiência muito boa e em termos dos meus doentes eu estou muito satisfeita com a performance deles em termos de acompanhamento e de a forma de estar durante esta nova situação. Estas medidas à distância eu acho que podem ser uma complementaridade. O doente tem uma dúvida, vai reforçar e até mesmo irmos reforçando a necessidade da medicação, a necessidade de cumprir os outros cuidados de saúde, não é só esta questão em relação ao metotrexato, em relação à educação e à promoção para a saúde, estes dispositivos todos online que nós podemos ter, ou panfletos, ou o que é que seja, eu acho que podem ser extremamente úteis. Isso, a nossa nova geração de doentes é muito mais info incluída e, portanto, prefere isso a ter muitos papéis para ler. Portanto, eu acho que nós também temos que nos adaptar. Nós no serviço tínhamos e temos uma linha de apoio telefónica direcionada para os doentes do Hospital Dia, que efetivamente se referiu, viemos a verificar-se que foi uma grande mais-valia. Nós tínhamos a linha de apoio telefónico, recebíamos, podemos dizer, um número reduzido de chamadas dos doentes, porque pensávamos nós já não havia necessidade de ter este serviço, mas efetivamente quando a pandemia se instalou em Portugal, passamos a ter cerca de 15, 20 chamadas diárias para a nossa linha de apoio telefónico. E verificamos que isto efetivamente é um serviço que se calhar deve estar disponível em todos os hospitais. Esta linha de apoio telefónica específica, neste caso para doentes a serem seguidos no Hospital Dia, é um número oficial do hospital, preparado para esse efeito, onde é informado aos doentes que a linha é atendida, neste caso, por um enfermeiro, mas poderá ser por qualquer outro profissional de saúde. E, efetivamente, provou ser uma excelente via de contacto. Isso é um recurso que o Serviço Nacional de Saúde já tem contemplado há algum tempo, que se repercute na nossa plataforma, atualmente em vigor na maioria
dos hospitais e centros de saúde, ARS, que é o S-Clínico, e que nós efetivamente podemos fazer consultas não presenciais e que já em alguns sítios estavam a ser feitas por mútuo acordo com o doente. Contudo, ainda não estávamos muito voltados para essa necessidade e também, talvez, por dificuldades dos próprios profissionais de saúde que nunca sentiram essa necessidade. De facto, eu acho que estes meses de pandemia, e que infelizmente ainda continuamos a viver, deixaram de clara a importância da telesaúde, vamos lhe chamar assim globalmente, portanto a consulta e a monitorização feitas por vias telemáticas. E não há dúvidas que isto permitiu chegar a muito mais doentes e tem permitido acompanhar situações que de outra forma seria dificílimo continuar a acompanhar. Não substituem a necessidade da observação clínica e presencial. Saber respeitar os limites. A tal questão da utilização dos números pessoais e dos contactos pessoais e das pessoas dos utentes se lembrarem e terem em mente que a pessoa em questão pode estar de férias, pode estar de baixa, pode estar no seu período de descanso e saber respeitar isto. E também a questão dos equipamentos e tecnologias necessários aos utentes para a utilização destes meios da telemedicina. Por outro lado, e sempre ter em mente que às vezes existem dificuldades auditivas, existe muita gente que não ouve bem e que tem dificuldades numa conversa, em seguir uma conversa telefónica. No caso dos telemóveis, a questão da bateria, que depois é a quem já não aconteceu a bateria do equipamento falhar naquele momento crucial, as ligações à internet quando são necessárias e também a questão, em havendo ou não essa necessidade, do tráfego de dados. Portanto, nós quando estamos a trabalhar com um smartphone, um telemóvel ligados à internet e se queremos fazer transmissão de dados, eventualmente tem que haver aqui também alguma reflexão. As dificuldades que nós tivemos foi no início sobretudo acesso ao sistema, porque não tínhamos acesso ao controle remoto, mas acabámos depois por mais tarde ter. Depois já a questão também de não termos, acho que como o sistema não estava todo adaptado, isto foi tudo novo, tivemos que usar os nossos telemóveis, os nossos e-mails, isso foi algum dos pontos que nos deixou algum receio, até porque depois os doentes acabam por também devolver muitas vezes a chamada para o nosso número pessoal, fins de semana, tudo, e às vezes é um bocadinho constrangedor. Portanto, temos que arranjar aqui alguns pontos de equilíbrio. O próprio Serviço Nacional de Saúde terá que arranjar algumas estratégias para que isso possa ser feito em segurança. Estes métodos à distância são métodos complementares e não alternativos de prestação de serviços de saúde. O que significa que nós devemos sempre ter em conta que a relação entre o médico e o profissional de saúde é, por definição, ou deveria ser, a relação modelo, uma relação de comunicação imediata, uma relação de sensitividade, uma relação em que o próprio feedback áptico que o profissional tem de ter, não é, o toque, é muito importante, é fundamental, por vezes, no diagnóstico, já para não falar em certas áreas da importância, não é, da nossa capacidade de visão, o próprio olfato, etc. Portanto, há aqui uma dimensão da avaliação clínica e do acompanhamento relacional que, de facto, nós temos que trabalhar no sentido de diminuir a distância que é aqui criada artificialmente. Estas sessões não substituem as presenciais, nem o valor das presenciais, mas são uma boa alternativa em alguns casos e noutros casos uma excelente complementariedade. Temos que conhecer muito bem o doente que temos à nossa frente, não é? Não todos os doentes estão bem posicionados para esta situação e aí a vantagem, no fundo, desta relação médico-doente prolongada e relativamente profunda dá-nos essa vontade. Há doentes com quem eu não teria o mínimo problema de fazer este ensino à distância, há outros em que não. Sentiria mais confortável, como é óbvio, fazer um ensino presencial, uma vez
tenho que até que validar determinado tipo de conhecimentos, não é? De aquisição de conhecimentos com o doente, que através de uma plataforma poderia ser um bocadinho complicado, por exemplo, estou a pensar na PEGA ou noutras. É feita sempre um registro de uma consulta normal e depois no próprio dia, de acordo com a informação que nos foi dada pelo nosso secretariado, essa consulta é transformada numa consulta não presencial, ou seja, temos depois só no próprio dia é que temos a divisão das duas consultas. Há um custo para o doente que é mais baixo do que uma consulta presencial, mas que existe um custo, sobretudo para quem não é isento, e também é importante que o doente perceba que tem esse custo para depois não haver surpresas no final. Em relação à parte da transmissão de dados, aí está, nós não tínhamos forma de muitas vezes fazer, eu uso o meu e-mail pessoal, mas provavelmente vou ter que mudar um pouco essa estratégia, até porque podem roubar o computador, como já aconteceu, e tenho dados de doentes, e que obviamente me deixa alguma preocupação. Em relação à questão da privacidade, eu acho que depende muito da relação que temos com o doente, depende do doente em particular. Até agora tenho sempre utilizado meios pessoais e são casos pontuais de pessoas em que de facto há algum abuso, mas que falando as pessoas percebem que não têm. Mas, portanto, isso é uma das situações que também me preocupa, o período de férias. Eu deixo sempre uma mensagem de que não estou presente, mas o doente pode, no mail, não perceber isso. Então, o meu receio é, o doente contactou o profissional de saúde e não obteve uma resposta para uma situação que é potencialmente grave. Há, de qualquer forma, um contacto, eu é que não dei resposta, eu não sei até que ponto, e se calhar a professora Ana pode-nos explicar um bocadinho melhor qual é a responsabilidade perante esta situação. Em questão da passagem da informação, eu acho que são pontos importantes e às vezes já me aconteceu. Eu achei que disse bem ao doente, isto até acontece na consulta presencial e, portanto, eu penso que na consulta telefónica o risco é maior. Eu dei uma informação de iniciamento ao Trexato e, portanto, o doente teria que continuar a medicação e o doente ficou a achar que ao fim de 4 semanas, quando eu disse que ele tinha que repetir as análises, era a altura em que ele ia parar a medicação. Pronto, obviamente chegámos a um entendimento e percebemos que houve ali uma falha de comunicação, mas podia ser o primeiro passo para que a nossa relação não fosse boa daqui para a frente. E, portanto, como é que também temos que validar a informação que damos aos nossos doentes? Ter a certeza que o doente percebeu aquilo que eu estou a dizer. É mais fácil numa consulta presencial, numa consulta telefónica é bastante mais complexo. Essa consulta tem um custo associado, uma taxa moderadora, mas a minha experiência que na consulta específica que faço consultas não presenciais, é que o doente, quando nós explicamos o que é que está em causa e o que é que se pretende dessa consulta e também o que é que isso implica, ou seja, a não deslocação do doente, que muitas das vezes pode ser idoso, pode ser de muito longe e não tem redes de transporte que o permitam se deslocar, ele acede a isso. Agora já temos essa plataforma, temos é que também, e é nosso dever, informar o doente que existe essa possibilidade, e claro, mas que essa possibilidade não se aplica a todos os casos. É um aspecto que se calhar fica muito dificultado quando nós estamos a fazer as coisas com o nosso próprio telemóvel. Não é? É como é que vão ficar armazenados os conteúdos, designadamente conteúdos de vídeo, conteúdos de áudio, conteúdos de fotografia, análises clínicas, exames complementares de diagnóstico, tudo isso tem exigências, como sabem, de extraordinária confidencialidade e tem de estar guardado no registro clínico do doente. Que as próprias instituições têm o dever de fornecer aos profissionais todas as ferramentas de trabalho necessárias para que façam um bom trabalho. Se deve evitar usar os meios telemáticos pessoais, porque este é um dever da instituição. É a instituição que está a prestar o cuidado de saúde e, portanto, deve ser através dos meios da instituição. Volto a sublinhar, eu estou a falar no sentido do ótimo e nós vamos fazendo as coisas como podemos fazê-las, naturalmente, que é uma das questões que mais se coloca, designadamente quando há prescrição transfronteiriça, que é uma das coisas que a teleconsulta agora nos traz e que tem uma série de exigências procedimentais que, porventura, não estarão a ser seguidas e depois o doente tem muita dificuldade em levantar a medicação se estiver noutro país. Naturalmente, todos os profissionais de saúde estão
sujeitos ao sigilo e à confidencialidade, podem aceder à informação com o intuito de tratar o doente. Naturalmente estamos a falar de informação não anónima, não é? Portanto, não anónima, pode ligar ao seu colega dos cuidados de saúde primários, ao médico, ao enfermeiro. Nestas circunstâncias não há qualquer dificuldade. É um aspecto muito positivo. Eu acho que temos aqui um grande potencial, mas temos sem dúvida também muitas questões a debater entre todos, entre profissionais de saúde, médicos e também os utentes, para conseguirmos perceber a melhor forma de tirar proveito desta vantagem. E, obviamente, usando como um meio complementar, não como uma alternativa à presença física. Efetivamente, as coisas estão a mudar nesse aspecto e o doente cidadão é um doente mais ativo, mais reivindicativo, e isso tem quase naturalmente por consequência que dê lugar a reclamações e eventualmente ao contencioso. Portanto, isso são aspectos que devem ser prevenidos. As coisas fáceis de prevenir, vou ser repetitiva, são a informação ao doente, o consentimento e todos os cuidados relativamente ao registro clínico. Deveria haver, portanto, um procedimento, uma guideline, um protocolo de certificar-me de quem é aquela pessoa, se aquele doente é quem diz ser, não é? Que está comigo ao telefone, e de parte do próprio profissional de saúde também, identificar-se, etc.